Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui e hoje será Marcos capítulo 11. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos lá. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Boa tarde para todas vocês. Então, aqui, olha, versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazer isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos ler só um pouquinho aqui, olha, do comentário, que Jesus chega no domingo, né, na entrada triunfal, e a partir deste ponto estamos entrando na segunda parte do esboço de Marcos. Marcos, provavelmente, os estudiosos falam que onde foi celebrada a última ceia foi na casa de Marcos, provavelmente. Então, aqui encontra os fatos ocorridos na semana final do ministério de Jesus. Na última semana, que na próxima semana ele teria sido entregue, né? Morrido por nós. Tá? Já era essa semana final do ministério dele. Então, esse capítulo 11, comentaremos sobre os últimos dias de vida de quem? Do nosso mestre, antes do seu sacrifício. E aqui Marcos, ele fala muito bem também sobre isso. E, a partir desse texto, os acontecimentos que estudaremos ocorreram na última semana, antes do seu sacrifício. Então, ele entrou no domingo em Jerusalém. E, em relação à entrada triunfal, devemos considerar os preparativos para a entrada em Jerusalém. Conforme o verso 12, Jesus ordenou que verso 2, os 2 discípulos fossem lá e encontrar aquele jumentinho. E na aldeia, pegar aquele jumentinho para servir. Ele orientou até mesmo que iam responder. Jesus orientou tudo. Provavelmente, Jesus tratou do caso com antecedência e já havia falado com seus amigos a respeito da sua posterior visita a Jerusalém para participar da Páscoa. Naturalmente, falou sobre a intenção de usar o jumentinho como montaria. Tudo foi combinado com o dono daqueles animais antes. E mesmo com estes acertos, houve perguntas. Mas diante da resposta segura, os discípulos teve nenhum impedimento de levar. Isso aqui é o comentário dele, que ele falou que provavelmente Jesus já tinha resolvido com o dono. Mas isso, assim, alguns comentários, né, comentaristas que dizem isso, porque Jesus, ele é organizado, gente. Tanto que na multiplicação nós vimos, ele falou sentar de 50 em 50, e Jesus, ele é organizado. Então, nós percebemos que todos ali faziam o que o Senhor Jesus ordenava, faziam o que o Senhor Jesus falava. E Marcos foi o evangelho que mais destacou o segredo do nosso Senhor. Ao descrever esse momento singular, nos mostra uma atitude totalmente diferente. Jesus deixou que a multidão o reconhecesse e reverenciasse e o chamasse como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus ali sendo chamado, né, Hosana, ao clamar, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus, ele se permitiu naqueles últimos momentos, ser chamado. Então, aqui,
A multidão expressava o desejo que Jesus fosse o Messias prometido e aguardado. A multidão já estava o enxergando assim como Messias. Como vimos no estudo dessa passagem, né, Mateus, ao clamar, ele escreveu Hosana, demonstrava o significado profundo de desejo profundo, ou seja, salve-nos agora, socorre-nos, ó Rei. Eles ainda achavam que Jesus ia socorrer, livrá-los das mãos dos romanos. Mas o desejo de Jesus era muito mais além, nos livrar do pecado. Então, mesmo sem saber o significado espiritual, a multidão expressava o desejo de libertação. Essas expressões populares eram o cumprimento do Salmo 118, mas a aclamação era por libertação do domínio romano e não pela salvação. Mas nós entendemos que Jesus ele veio para nos salvar. Então, este primeiro parágrafo termina com o verso 11, dizendo que Jesus, tendo entrado em Jerusalém, foi direto para o templo. Certamente foi visitar uma das dependências e observando e sentindo pulsar daquele local. Afinal, aquela era a sua casa. A sua enérgica ação para os que estavam desvirtuando os objetivos daquela casa de oração seria realizado no próximo dia. Mas Jesus, vendo que já era tarde, junto com seus discípulos, foram para Betânia para ali passar a noite, possivelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria, local onde provavelmente passou as noites daquela última semana. Então, vamos continuar. 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhes disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E Marcos mostra essa reação do nosso Senhor Jesus diante de uma figueira, sem os frutos, né? Então, assim, quando eles saíram de Betânia, Jesus, ele teve fome. Esse pequeno incidente merece explicação, porque Jesus amaldiçoou a figueira por não ter fruto, sendo que nem era época de fruto. Conforme o próprio relato Marcos, né, não era tempo de figos. Então, esta figueira, então, é um símbolo da nação de Israel. Ali não está falando simplesmente do pé da figueira ali, mas era o símbolo, representava Israel, que estava rejeitando o mestre, que estava rejeitando Cristo, e por isso foi amaldiçoada. Havia na figueira muitas folhas, mas não fruto. Temos aqui uma lição importantíssima para nós. Havia em Israel muito ritualismo, que nós vimos lá atrás também, né? Muita liturgia, muita tradição, mas não havia vida espiritual, não havia verdadeira comunhão. Será que na nossa vida está tendo só folhas? A gente, será que só segue regras? Ah, eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, porque o pastor pediu para participar do culto. Será que a gente segue só regras? Ou nós temos a verdadeira intimidade com o Pai? É isso que Jesus está querendo dizer para nós. Jesus, ele condenou o povo de Israel por rejeitá-lo, por não aceitá-lo. E então aqui Jesus condenou isso em Israel e condena hoje na igreja, porque ainda existe o mesmo problema, existe muitas folhas e poucos frutos. Será como que nós estamos? É o que nós devemos meditar isso. Acontece com a nossa igreja, acontece com hoje em dia. Então, uma igreja pobre, cega, que precisava de colírio para os olhos, que pensava que era rica, ou seja, a igreja em Laodiceia, que está escrito lá em Apocalipse, era uma igreja que não era quente nem fria, e por isso estava a ponto de ser vomitada. O problema da igreja de Laodiceia é que o Senhor Jesus não estava mais lá. Jesus foi colocado do lado de fora da porta. Por isso ele estava à porta e batia. Jesus, ele não invade. Ele nunca invadiu. Ele bate a porta. Mas que nós venhamos abrir, né, ter comunhão com o Senhor, que venhamos abrir o nosso coração de verdade para Ele, que não venhamos ter só folha, mas que venhamos ter frutos em nome de Jesus. Então, vamos lá. E foram, eles passaram a noite, no outro dia foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Foi quando Jesus ficou irado, a ira santa do nosso Senhor Jesus.
E ele começou a expulsar, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuraram de modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Aqui era a purificação do templo. Do templo. Esse parágrafo mostra a purificação. Quando Jesus voltou lá, a limpeza. João nos diz que Jesus havia feito outra limpeza assim no começo do seu ministério. E agora repete essa ação no fim do seu ministério, fazendo-nos concluir que foram as duas purificações no templo. Os cambistas tinham um lugar reservado e próprio para negócio. Os estrangeiros que vinham de países distantes precisavam ter a moeda legal aceita no templo. Esses cambistas executavam um trabalho necessário. Os que compravam as moedas faziam com o melhor propósito, mas Jesus combateu os cambistas severamente, dizendo que eram ladrões e tinham transformado o templo numa casa de negócios, no qual exploravam os que queriam trocar o dinheiro e cometiam injustiça. Jesus não agrada de injustiça. Esta é a razão porque os religiosos que fazem negócio devem ser sempre examinados. Jesus não quer que sua obra seja transformada numa casa de negócio, onde se ganha dinheiro e se obtém lucro. Quando uma igreja se transforma em fonte de renda, ela perde o seu propósito, o seu poder espiritual, deixa de ser casa de Deus e torna o quê? Casa de negócio. Infelizmente, tem muitos lugares que já têm se tornado casa de negócio. Né? Muitas igrejas. Como Jesus purificou o templo de Jerusalém, pode fazer a mesma coisa nas nossas igrejas, que têm imitado aquele mau exemplo. O ataque de Jesus não foi contra a função dos cambistas e dos vendedores dos animais. O ataque foi ao mau uso que faziam das suas atribuições, do lucro exagerado, da ganância e da impiedade dos seus corações. Porque muitas pessoas, naquela época, era um sacrifício, né? Tinha que levar, às vezes, pomba para sacrificar. E quem morava longe não tinha como, às vezes, trazer o animal. Aí eles compravam lá para fazer o sacrifício. Só que eles estavam extorquindo, né, a ganância e estava prejudicando as pessoas. Jesus os condenou porque estava usando o pátio dos gentios para o comércio defraudador, impedindo que os próprios gentios pudessem estar ali e adorar. Uma vez que aquela casa era para todos os povos, para todas as nações, os judeus deviam dar espaço aos gentios para adorar. Está vendo? Até os gentios estavam sendo impedidos de adorar o Senhor. Mas o preconceito e o desprezo desferido contra eles fizeram com que a elite sacerdotal estivesse mais interessado em quê? Em ganhos. Estava mais interessado nisso, usando apenas o caminho mais curto. O problema é esse. Então, o culto que elevamos a Deus deve nos livrar dos desejos de vingança, de ódio, e porque muitas vezes nutrimos contra os nossos semelhantes. O culto que nós devemos oferecer a Deus deve nos aproximar dele, sem desejar, sem ter ganância. Devemos procurar sempre a vontade do Senhor. O culto que fazemos a Deus deve ser sincero e puro, vindo de um coração quebrantado e agradecido. Isso sim que agrada o Senhor. Os rituais, as práticas rotineiras não sensibilizam o coração do Senhor, e sim um coração quebrantado. O culto que prestamos a Deus não deve criar obstáculos, não deve ter preconceitos a qualquer tipo de pessoa que, sinceramente, em espírito e verdade, quer cultuar. Porque o Senhor, ele falou com aquela mulher, né? Estou à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não precisava mais ir em Jerusalém para adorar. A mulher, ela entendeu isso. Mas sim, adorar o Senhor com o coração puro. Continuando aqui, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim fará.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, depois que nós perdoamos, o Senhor ele vai perdoar também. Por isso que é muito sério termos um coração, a gente ter um coração quebrantado e perdoador. E todos os dias fortalecer a nossa identidade em Deus. Eu tenho um coração perdoador. Porque é fácil? Não. Mas é mandamento. Perdoar, olha, se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. É mandamento do Senhor. Então, nós devemos o quê? Pedir fé, que ele falou sobre fé. Se tiveres fé, transportar os montes, ou seja, se tiver fé, você consegue perdoar. Se tiver fé, você vai perdoar e o Pai vai te perdoar também. Isso Jesus está ensinando sobre o poder da fé. O poder da fé. Tendes fé em Deus. Que Jesus disse não deve ser mal compreendido, não temos de procurar mover uma montanha, não é isso, né? Eu querer mover a montanha ali por meio da oração. Nós precisamos de poder espiritual para vivermos agora, ter essa fé para remover das nossas vidas e dos nossos lares as montanhas de problemas que muitas vezes nos atingem. Quantos problemas têm se tornado montanha na sua vida e têm atingido a sua casa, o seu lar? É ter fé para mover essa montanha, é ter fé para perdoar, para mover essa montanha da mágoa, montanha do medo, montanha do rancor. Ter fé para isso. É isso que Jesus está falando para nós hoje. Então, quando Paulo e os apóstolos orou pelos Efésios, pediu que fossem fortalecidos no homem interior, quer dizer, na vida espiritual, pelo poder do Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo que o nosso interior é movido, que o nosso interior é transformado. Então, as montanhas de dificuldades que temos diante de nós não são diante do poder de Deus, não são nada diante do poder de Deus. Qual montanha que está aí na sua vida? Pede ao Senhor fé e saiba que isso não é nada diante do Senhor. Não é nada essa montanha. Às vezes a gente vê alguns problemas, né, familiares, alguns problemas, e achamos que está tão impossível de resolver. Então, fé. Fé para mover essa montanha, em nome de Jesus. 27. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntou: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para o fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus ele é inteligentíssimo. Olha, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam em si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditais nele, não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem tão pouco vos digo que a autoridade faça essas coisas. E a autoridade dele. Jesus é questionado mais uma vez por quem? Por os líderes judaicos. Então, ele questionando, mas as autoridades judaicas queriam colocar Jesus contra a parede, sempre querendo questionar o nosso mestre. Se ele dissesse que a sua autoridade vinha de Deus, acusaria de blasfêmia e poderia prendê-lo, pois era esse o propósito deles, mas ainda não era chegada a hora do nosso Jesus, né? Se dissesse que a autoridade era dele mesmo, o rejeitaria, o expulsaria do templo, como um fanático, e desacreditaria nele diante da multidão. Poderia também prendê-lo por ter feito todo aquele estrago no dia anterior. Mas antes de responder a pergunta, Jesus demonstrou sabedoria e colocou aqueles religiosos contra a parede. E eles ficaram sem saída. Então, o texto nos mostra que eles fizeram uma rápida conferência entre si, né? Conversando, cochichando um com o outro, e responderam daquele jeito que nós lemos ali, se dissermos do céu, se dissermos de João, e aqui que nós estamos, então, encurralados. Então, Jesus, percebendo a intenção do coração deles, e querendo mostrar ao povo que eram esses líderes religiosos, faz a pergunta que se calou.
fez a pergunta que os calou. Poderia responder, mas qualquer resposta que desse o denunciaria diante daquela multidão que estava ali. Então, o silêncio desses religiosos provou que não estavam interessados na resposta. De jeito nenhum. Provou que era uma armadilha, mais uma armadilha diante de Jesus. E o quê? Não funcionou. O silêncio e a negativa em responder à pergunta de Jesus provaram que queriam apenas apanhar Jesus numa armadilha, porque ele era uma constante ameaça. Ele era uma constante ameaça para aquele povo. Então, Jesus se recusou a atender seus oponentes, se recusou a responder à pergunta dos inimigos, porque não criam nele, só queria acusar. Cristo sempre respondeu a todos os que perguntavam interessados em aprender, porém sempre confrontou os que perguntavam com má intenção. Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração. Jesus, ele conhece. Então, qual a intenção do nosso coração? Ele conhecia daqueles lá, por isso que ele não queria responder. Por isso que ele deixou eles ali na dúvida. E eles se calaram, porque eles queriam apenas questionar o nosso mestre. A maneira como Jesus os tratou foi a melhor possível. Eles tentaram confundi-lo com perguntas, mas saíram confundidos diante do Senhor Jesus. Esses religiosos não imaginavam que Jesus tinha percebido as suas intenções. Eles não imaginavam, mas o nosso Cristo, ele conhece a intenção do coração de todos nós. Por isso devemos sempre orar, buscar o Senhor e fazer como Davi, em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que o Senhor, ele venha tomar conta cada dia mais e a intenção do nosso coração venha estar de acordo com as nossas ações, com as nossas falas, porque Jesus, né? Vocês me veem aqui, vocês me ouvem, mas Jesus sabe a intenção do meu coração. E que eu peço a Ele todos os dias que eu não venha ser hipócrita, que eu não venha agir errado, mas sim que venha ser congruente aos meus valores, aos meus princípios e à intenção do meu coração com que eu tenho agido, que eu tenho feito diante da presença dEle. E assim deve ser nós, todos os dias, na presença do Senhor. Em nome de Jesus, finalizamos esse capítulo. Glória a Deus por isso. Amanhã a gente está aqui de volta.